A paz do Senhor. Hoje eu tenho uma palavra para o nosso coração, que o Senhor tem falado conosco, tem falado comigo principalmente, e esta palavra eu venho deixar no seu coração. Antes eu quero entoar louvores ao meu Deus por tudo quanto Ele tem feito em minha vida, e gostaria que você louve juntamente comigo. Glória seja dada ao nosso Deus, pois Ele é digno de toda honra e de toda glória. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver se as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver se as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver
as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Quero conhecer e exalar sempre mais, sempre mais, sempre mais de Deus. Que o Senhor, Ele possa nos abençoar, que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre nós. É o que nós precisamos a cada dia, é exalar mais do Senhor. E esses dias o Senhor, Ele tem me chamado a atenção, à santidade com Ele. A busca pelo Espírito Santo. Porque falamos muito de milagres, de promessas, falamos de tudo, de ganhos, de tudo, de saúde, de todas as coisas que vai elevar um pouco mais o nosso ego, muitas vezes. E esquecemos que o melhor de Deus é conhecê-lo e buscar a sua presença. É estar com Ele a cada momento, é andar segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. E o Senhor, Ele tem nos chamado a reconciliar-se com Ele. E hoje eu tenho uma palavra para o meu coração, primeiramente. Porque o Senhor, Ele tem falado comigo através da sua palavra, através do que Ele tem para nossas vidas. E o Senhor, Ele me deu um tema para uma mensagem. E esse tema, ele é muito forte. O tema que o Senhor tem me dado da sua palavra é: santifica a tua vida para viver o milagre. Que milagre? Hoje nós vemos em muitas igrejas, muitas congregações, em muitos estados, em muitos lugares, falando sobre milagre. Porque eu preciso de um milagre, porque eu quero de um milagre, eu quero esse milagre. Mas a palavra do Senhor nos diz que o maior milagre já foi nos dado e está aqui. O milagre maior está aqui nas Escrituras Sagradas, onde o Senhor, Ele nos chama, Ele nos converte a sua palavra, Ele nos chama a uma intimidade maior com Ele. Então você quer viver milagre? Santifique a tua vida para viver o milagre de Deus. Qual é esse milagre? É o milagre da ressurreição naquele grande dia. Esse é um dos maiores milagres. Sabe qual é o milagre que nós precisamos viver? É o milagre da restauração em Cristo. Sabe qual é o milagre que nós precisamos viver? É o milagre da salvação. Sabe qual é o maior milagre que nós temos que viver? É sabermos que fomos chamados por Deus para sermos alguém diferente e melhor do que o que fomos ontem. Sermos melhores todos os dias. Esse é um dos maiores milagres. O maior milagre está escrito por João lá em Apocalipse. Tudo aquilo, João, que tu vai ver agora foi o que aconteceu e o que há ainda de acontecer. Avisa a minha igreja, escreve a minha igreja. Escreve a todas as igrejas. E a palavra do Senhor, ela é bem enfática em dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você quer milagre? Pois então se derrame aos pés do Senhor. Porque o maior milagre é a nossa salvação. O maior milagre é a nossa restauração em Cristo Jesus. Porque quando somos restaurados em Cristo, temos a família restaurada, temos filhos restaurados, temos emprego restaurado, temos tudo restaurado. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça de Deus, ela não tarda e nem falha. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, que outras coisas? Tudo aquilo que o Senhor Jesus prometeu vos será acrescentado. Busca primeiro o meu reino e tu vai ter na tua vida o maior milagre, que é estar comigo face a face, eu te servindo naquele grande dia, porque foi o que o Senhor disse,
naquele grande dia, eu separarei, colocarei do meu lado direito aqueles que servirão verdadeiramente. Esse é o milagre. Esse é o maior milagre. E o Senhor tem dito a mim, e Tainara, converta-se dos seus maus caminhos para que você viva verdadeiramente o maior milagre. E o maior milagre de Deus é esse, que nós vivamos e que saibamos que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que nos escolheu para sermos diferentes na nossa forma de vestir, na nossa forma de agir, na nossa forma de andar. Sabe por quê? Porque eu separei aqui essa palavra que o Senhor me deu esta tarde. E vemos que quem anda com Cristo tem as suas características. Quem anda com Cristo tem o seu perfume. Quem anda com Cristo exala o perfume dele. Quem anda com Cristo sabe como se portar. Entenda que o maior milagre nos finais destes tempos é a sua salvação. Será que você pode dizer que é salvo em Cristo Jesus? Arrependa-se dos seus pecados e viva a restauração de Cristo na sua vida. A palavra do Senhor, aqui aonde eu deixei separado, João capítulo 21, e a partir do versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me? E ele disse: Senhor, eu te amo. E respondeu e disse: Apacenta as minhas ovelhas. E mais uma vez ele torna a dizer no 16 e diz: Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: Apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: Sim. Muito triste, ele responde. Triste, ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Nos versículos anteriores, vemos que Jesus estava com os seus discípulos antes de ser levado a julgamento. E Pedro sempre se mostra ser um discípulo que defenderia Jesus em todos os aspectos. Eu estou contigo, Senhor, e jamais eu deixaria algo acontecer contigo. E Jesus chama Pedro à reconciliação e diz: Pedro, não seja assim, Pedro, porque o diabo pediu para te cirandar, mas eu roguei ao Pai por ti. Muitas vezes nós achamos que estamos na igreja, que pulamos, que cantamos, que gritamos, que sapateamos, que falamos em mistério e que defendemos a lei de Cristo, quando na realidade somos muitas vezes sepulcros caiados. Estamos lá de corpo, mas o Espírito está longe de nós. E o Senhor diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nós temos que nos arrepender. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele ensina aos seus discípulos. E é levado, e é preso, amarrado, açoitado. E ele é ofendido pelas transgressões do homem, pelas transgressões que o homem faz contra ele, o pecado. E ele é levado. Todos nós sabemos da história. Mas eu preciso falar porque esse é o maior milagre. Você quer viver milagre de Deus? Pois então entenda por que é que nós precisamos estar andando de acordo com a palavra para receber das mãos divinas o maior troféu. E o maior troféu é a nossa salvação. É nós ouvirmos naquele grande dia: vinde benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para quê? Me diga, para quê? Para que milagre maior do que esse?
Ouvimos Jesus chamar pelo nosso nome. Ele chamar a nós por nosso nome. Ele diz a Isaías: antes mesmo que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E as nações eu te dei por profeta. O Senhor conhece a nossa vida desde o ventre. Quando nós ainda estávamos informe, Ele já nos conhecia. Ele já sabia o que seríamos. E o que Ele colocou em nossas mãos foi: seja fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel até o fim e eu vou te dar uma pedra branca com o teu nome que ninguém conhece, mas eu sei. É isso que Jesus diz. E ele é levado. E ao chegar lá é esbofeteado, é maltratado, é afligido. E até que levam Jesus. E Jesus, ele disse a Pedro: Pedro, olha, tu anda comigo, tu estás comigo, tu come comigo, eu te dou a ceia, eu lavei os pés dos discípulos, eu ensinei a vocês a pescar, eu ensinei a vocês a pregar, eu ensinei a vocês a expulsar demônios no meu nome, eu ensinei tudo isso a vocês. A Bíblia nos diz que Cristo ensinava os seus discípulos. Porém, Jesus diz: Pedro, olha, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Antes mesmo que ele cante. E Pedro já fica assim. E é chegado o dia em que Jesus, ele é entregue às mãos dos malfeitores, para que se cumprisse a palavra de Deus que Isaías escreveu: um filho vos nasceu, o principado estava sobre os seus ombros. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías diz que um filho nasceu, um filho se vos deu, o principado estava sobre os seus ombros, ele era maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Então, para que se cumprisse, Jesus, ele diz aos seus discípulos: vocês vão fazer obras maiores do que as minhas, mas vocês precisam andar comigo e saber de tudo. E ele ensina aos seus discípulos. E o Senhor nos ensina. Nós temos aqui, a bússola que nos leva para o céu. Nós temos aqui o mapa que nos conduz à salvação. E o Senhor, ele tem falado aos nossos corações através da vida de Pedro. E aí, quando o Senhor fala isso a Pedro, antes de tudo isso, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor, ele foi entregue nas mãos de Pilatos, o Senhor sofreu. Pilatos lava as mãos e diz: olha, eu não vejo culpa nenhuma nesse homem para que eu o condene. Mas entrega nas mãos do sacerdote para que isso acontecesse. Era lícito que isso acontecesse para que hoje nós tivéssemos direito à salvação. E aí, o Senhor Jesus, ele conversa com os seus discípulos, ensina os seus discípulos e vai mostrando aos seus discípulos. E quando é traído, quando é levado, é esbofeteado. E uma passagem que me chamou muito, muito, muito a atenção, e eu deixei ela escrita aqui porque eu achei assim de uma coisa gloriosa, maravilhosa. Quando o Senhor Jesus, ele é levado. Lá em João 19, e no verso 9 diz assim: e entrando outra vez na audiência, quem entrou na audiência? Pilatos. Pilatos, ele esteve na audiência, falou com Jesus e não viu culpa nenhuma nele. E aí ele sai e diz: olha, eu não vejo culpa nenhuma nesse homem para que eu condene. Mas aí o povo estava eufórico: não, queremos ele, mata-o, crucifica-o. E ele entra na sala e conversa mais uma vez com Jesus. E ele sai novamente e diz: ainda não encontrei falha nenhuma neste homem para o condenar. E ele pergunta: tu és rei? E ele diz: tu os dizes, porque o reino dele não é daqui. E realmente o nosso reino não é daqui. Nós vamos reinar com Jesus, mas não é aqui. E ele entra outra vez, no 19, verso 9 diz: e entra outra vez na audiência, e disse a Jesus: de onde tu és? Porque ele queria entender
Por que que aquele homem estava sendo judiado, maltratado e em momento nenhum ele se reteve ou disse que não faria o que foi enviado pelo Pai para fazer? E ele diz: de onde tu és? Mas Jesus não lhe respondeu, ou Jesus não lhe deu resposta. E eu lendo essa palavra, eu chorei muito, porque Jesus perguntou a mim: e Tainara, de onde você é? De onde você é? E as lágrimas vieram ao meu rosto e eu disse: Senhor, eu não sou daqui. Eu estou de passagem. Eu não sou desse mundo, Senhor, e eu não quero ficar aqui. E o Senhor pergunta a você: de onde você é? Nós não somos daqui. Nós estamos com um passaporte pago. Ele pagou na cruz. Ele pagou na cruz para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. E ele pergunta: de onde tu és? E Jesus não lhe responde nada. Mas o Senhor pergunta a mim e a você: de onde você é? Você sabe para onde você vai? Você sabe para onde os teus pés têm te levado? Qual o caminho que você tem seguido? Qual a trilha que você tem trilhado? Jesus pergunta a você: para onde os teus pés têm te levado? Porque Pedro, quando acontece tudo aquilo que Jesus fala com Pedro que aconteceria, Jesus é levado e Pedro estava onde? Se esquentando. Mas ele acompanhou Jesus de longe para saber o que aconteceria. Ele precisava saber o que aconteceria, para que estivesse nas Escrituras nos dando o discernimento e nos mostrando aonde nós temos que ir. E Pedro estava ali se esquentando. E aí alguém chega, leva Pedro lá dentro e diz: eu acho que esse aqui é um dos discípulos. E ele diz: não sei o que você está falando. E aí novamente eles perguntam e Pedro: não, vocês estão enganados, eu não conheço esse homem. Só que se você foi escolhido, se você foi chamado para algo, e se você anda com Jesus, saiba que você tem as suas características e que aonde você chegar, alguém vai identificar que você é de Cristo. Mas você precisa andar conforme manda a palavra de Deus. E a terceira vez, chegam para Pedro e perguntam: mas você estava lá no outro com ele. Quando foram prender, você estava lá. E um dos era gente do soldado que Pedro tinha cortado a orelha. E ele disse: você estava lá no horto com ele. Você estava lá no monte com ele. Quando ele foi preso. E Pedro disse: não, vocês estão enganados. E aí o galo canta. Pedro lembra. E aqui a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que Pedro, ele nega Jesus. E Lucas, ele nos diz assim: o Pedro, ele fala que não conhece. Homem, eu não sei o que dizes. E logo cantou o galo, estando ele ainda falando. E virando-se, olha só, Pedro nega 3 vezes. Mas Jesus estava ali, Pedro estava acompanhando de longe Jesus. E o que eu tenho para te dizer é: se você está de longe acompanhando as coisas de Deus, eu te convido a se envolver. Envolva-se no que o Senhor Jesus tem para ti, que é a salvação, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Lucas, ele diz no capítulo 22 e o verso 60 e 61 que Pedro ainda estava falando quando o galo cantou. E virando-se, o Senhor olhou para ele. O Senhor olha para você. Não adianta você negar. Não adianta você dizer que não. O Senhor, ele está te vendo. E a palavra do Senhor diz que o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou de tudo aquilo que o Senhor já tinha ensinado, que o Senhor tinha mostrado a ele. E aí lá em João 21, no 15 e 17, vai nos dizer que Jesus, ele chega para Pedro e começa a perguntar 3 vezes, porque 3 vezes Pedro negou, mas 3 vezes Deus deu a certeza através do Filho de que Pedro tinha sido escolhido para algo transformador, que era a salvação. E aí, Jesus morre, ressuscita, Maria vai,
olha no sepulcro, ele não está, ela volta correndo, avisa todo mundo. João sai correndo, mas Pedro fica atrás, João entra e vê que não estava ali mais. Porém, os lençóis estavam no chão e o lençol que estava envolto no seu rosto estava em outro lugar. E quando Pedro chega, Pedro entra e vê que Jesus não está mais ali. E Pedro com certeza se recorda do que Jesus falou. Pedro, olha, o diabo pediu para te cirandar e eu roguei ao Pai por ti. Pedro lembra que negou a Jesus, que negou que conhecia ele, que andava com ele. E aí Pedro com certeza queria mais uma chance. E o Senhor Jesus, ele dá a chance para que nós nos arrependamos dos nossos pecados e vivamos uma vida íntegra diante de Deus, diante dele. E aí, o Senhor Jesus ressuscita e ainda faz milagres. Continua nos seus milagres. E Pedro diz, eu vou pescar. Aí João e os outros discípulos dizem, eu vou contigo, Pedro. E eles entram no barco, vão pescar. E aí quando chega lá, começa a pescar, joga rede, não pega nada. E aí, Jesus diz, pegaram alguma coisa? Não, não pegamos nada. E aí ele diz, lançai a rede do outro lado. E aí ele lança a rede do outro lado. E pegam bastante peixe. E o discípulo que era amado diz, é o Senhor. E a Bíblia diz que Pedro de imediato pegou a sua roupa, pegou a sua túnica, vestiu a sua túnica, porque estava nu. Nu que ele está dizendo, não que Pedro estivesse total despido, estava com as suas partes de baixo coberta, mas Pedro estava despido e muitas vezes é assim que nós nos encontramos. Estamos despidas da espiritualidade, das coisas de Deus, do que Deus tem para nós. Então, vista a sua roupa de santidade, cubra-se diante do seu Senhor e reverencie a sua palavra, ande conforme a palavra do Senhor nos ordena. E aí Pedro veste a sua túnica e sai nadando. E ao chegar lá, a palavra do Senhor nos diz que Pedro senta perto dele e ele já estava com o fogo aceso e o peixe lá. Cadê o peixe que vocês pegaram? 100 e tantos peixes grandes que eles pegaram. E Pedro não pergunta nada a ele. Ou pergunta, tu és o Senhor? Eu quero te pedir desculpa, eu quero te pedir perdão. Mas o coração de Pedro estava acelerado ali naquele momento. E aí Jesus disse, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. E aí o Senhor pergunta novamente, Pedro, tu me ama? Senhor, eu te amo. E pela terceira vez o Senhor pergunta a ele, Pedro, tu me ama? Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pois então apacenta as minhas ovelhas. Esse mesmo Pedro que negou a Jesus, foi o mesmo que o Senhor disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és escolhido e as portas do inferno não prevalecem contra aqueles que fazem a vontade de Deus. Tu és escolhido e o inferno não prevalecerá contra aqueles que faz a vontade de Deus, que anda segundo a sua palavra, se desviando do mal, deixando tudo aquilo que é ruim para fora. Lança fora todo o mal. Separei aqui para nós a palavra do Senhor. Ela nos ensina a como nos portar. Você quer milagre? Santifique a sua vida. Você quer milagre? Se desfaça de tudo aquilo que é ruim. Você quer milagre? Quer viver o milagre de Deus na sua vida? Faça a vontade de Deus. Primeiro, o que eu faço para santificar a minha vida? O que eu posso fazer para santificar a minha vida? Jesus, ele nos dá o ensino, a bússola. Está em João 17:17. Santifica-os na tua verdade. Qual é a verdade? A tua palavra é a verdade. Santifique-se na verdade, nesta verdade. A palavra do Senhor, ela é a verdade. Esse é o primeiro sentido. Santifique-se na palavra, que é a verdade de Cristo para as nossas vidas. Esse é o primeiro sentimento de como santificar as nossas vidas. Como purificar as nossas vidas. Santifique-se.
na palavra do Senhor. O que eu faço para purificar a minha vida? Então, a purificação vem através da palavra. João 17:17. Santifique-se, vigiando sempre, santifique-se. Como eu posso me santificar? 1 Pedro 1,15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, seja santo você também em tudo o que fizeres. Em tudo o que fizeres. É em tudo. É em tudo. Sabe por quê? Porque nós somos carnes. Nós pecamos. Todos os dias nós temos que nos arrepender. Mas o Senhor diz, olha, eu estou com vocês. Creia que eu estou com vocês. Creia que eu estou com vocês. O Senhor, Ele purifica-nos todos os dias. Basta nós querermos. O Senhor, Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Lava tudo. E aí Pedro diz, não, você não vai lavar os meus pés, Senhor. Eu não sou digno de tu lavar os meus pés. E aí o Senhor diz, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E aí Pedro diz, opa, se é para ter parte com o Senhor, então eu me desfaço de tudo. Não lava só os meus pés não, Senhor, me lava todo. E o Senhor diz, não. Você não precisa ser lavado todo, porque você já foi lavado pela palavra. É essa palavra que santifica o homem. Essa palavra que justifica o homem e que traz o homem ao arrependimento dos seus pecados. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. Então, santifique-se. 1 Pedro 1,15. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, seja santo você também em tudo o que fizeres, em toda a sua maneira. Essas são as diretrizes de Deus para as nossas vidas, como devemos nos santificar. Então, o que mais eu preciso fazer? Primeiro, te dei uma das características que Deus me ensinou esta manhã. O que eu faço para purificar a minha vida? Aí você vai fazer o quê? Ler a palavra de Deus. Purifique-se através da palavra. Eu preciso purificar-me todos os dias. Todos os dias. Como eu faço? Vigia. Vigia no que fala, vigia no que veste, vigia no que pensa. Vigia. Porque a nossa carne, ela todos os dias precisa ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. Todos os dias. Porque a palavra do Senhor diz que, na verdade, o Espírito está forte. Mas a carne, ela é frágil, pecaminosa, enganosa, malvada, nos ensina coisas ruins, a nossa carne, o nosso pensamento, porque é daqui onde surge toda a maldade do homem. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que deixa o Senhor entrar no seu coração, ele será purificado, porque o Senhor diz que Ele é quem justifica o homem, Ele é quem purifica o homem de todo o pecado. Então, o segundo é 1 Pedro 1,15. Você seja santo, porque quem te chamou é santo. Tire tudo o que é impuro da sua vida. Tudo aquilo que te causa impureza diante de Deus. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, e aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Está escrito em 2 Coríntios 7:1. 7 e o verso 1. O que é que aqui Coríntios ele nos fala? Por que ele nos diz isso em 2 Coríntios 7 e o verso 1? Olha, por que ele nos fala isso? Aqui no 2, ele vai nos dizer assim, 2 Coríntios, capítulo 7, e o verso 1, ele vai nos falar. Mas antes, olha o que é que o Senhor, ele fala. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de todas as imundícias da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Tá, mas como que eu faço isso? Que promessa é essa? A promessa está aqui. Está aqui, ó. Não, no 14, no verso 14 ele diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade temos a injustiça com a justiça?
E que comunhão tem a luz com as trevas? Paulo estava escrevendo aos Coríntios dizendo, olha, nós temos uma promessa, mas para que essa promessa se cumpra em nossa vida, que promessa é essa? Que promessa é essa da salvação? Ele vai nos ensinar através das cartas que ele escreve a Coríntios. E aqui, no 15 ele diz, e que concordância há entre Cristo e Belial? Nenhuma. Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha a promessa. Essa é a maior promessa. Vocês são templo e morada do Espírito Santo de Deus. A primeira carta de Pedro, ele vai nos dizer que nós somos povo eleito, nós somos escolhidos, sacerdócio real, nós somos propriedade peculiar do Senhor. Ele disse, olha, eu escolhi vocês para ser templo, para vocês ser o meu templo e eu estar em vocês. Olha o que ele diz. Deus estará nele e ele será o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, por quê? Por isso o quê? Por essas coisas. Vocês têm que se abster de tudo aquilo que é ruim. Por isso, saia do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Não tocais em coisas imundas, não falai coisas que não convém, não pensais coisas que não convém, para que o Senhor esteja em nosso meio. E eu serei para vós como pai, e vós sereis para mim como filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa é a promessa que o Senhor tem para nós. E aí, Paulo diz, ora, amados, pois que temos tais promessas, que promessa? De sermos templo do Senhor. Precisamos purificar, esse é o maior milagre. Eu iniciei esse vídeo dizendo a você que o nosso maior milagre é a salvação em Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus. Ele nos tirou das trevas para a luz. Ele nos tirou de um charco de lodo. Podemos dizer que nós estávamos lançados no mundo, mas Ele nos perdoou através do seu sangue derramado na cruz. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de todas as imundícias da carne, do espírito, aperfeiçoando a santificação e o temor de Deus, para que vivamos a promessa que Deus tem para as nossas vidas. E aí o Senhor, Ele nos ensina através da sua palavra como viver a santificação em Cristo Jesus. Santificai em todo tempo, santificai-os em todo tempo. E aí, o Senhor Jesus vai e dá mais uma chance a Pedro. E diz, Pedro, pois eu apacento as minhas ovelhas. Aí nós vamos aqui. Pedro, ele consegue entender o que o Senhor tinha para ele. Pedro começa a entender o que o Senhor Jesus tinha através da sua vida. E esse mesmo Pedro, que por 3 vezes nega o conhecimento e as suas idas e vindas com Jesus, é o mesmo Pedro que estava aqui em Atos 2, que diz, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento do céu, como um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Esse mesmo Pedro estava lá pregando e muitas almas se converterão ao Senhor. E o Senhor, Ele tem nos escolhido para fazer a sua vontade.
O Senhor, Ele tem nos escolhido para nos encher da sua palavra. O Senhor, Ele tem nos escolhido para sermos transformados conforme a palavra de Deus. O Senhor, Ele tem nos escolhido para fazer uma coisa gloriosa. E é o quê? Sermos diferentes neste mundo, porque nós não somos daqui. Não somos daqui, estamos apenas de passagem, mas que essa passagem possa deixar legados a pessoas e conhecimento da palavra de Deus através das nossas vidas. Que o Senhor possa usar as nossas vidas todos os dias, como usou a vida de Pedro, dos seus discípulos. Pedro, quando ele tem esse encontro com Jesus novamente aqui, nesse capítulo a qual lemos, 21, 15 e 17, o Senhor vai nos dizer aqui, através da sua palavra, que Pedro, ele se preocupa um pouco com João. E ele diz, né, o que nós vamos fazer? Porque esse teu discípulo, como que ele vai ficar? E Jesus diz, não se preocupe com ele, siga-me você. Porque ele não vai morrer assim. Mas Jesus, ele ensina a cada um dos discípulos. E esse mesmo discípulo, que Pedro se preocupou com ele, Jesus disse, não se preocupe com ele não, porque para ele eu tenho algo, para ele eu tenho algo guardado. Pedro, tu vai ensinar a todos a minha palavra, como eles devem se portar diante do meu Pai, que é o vosso Pai. É santificando, Pedro. Tu vai ensinar esse povo a como ser crente de verdade. Pedro, olha, não é por milagres, mas é pela salvação das almas. Você precisa resgatar a alma. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E aí esse mesmo Pedro está lá pregando, Jesus usando ele. Vem um vento veemente, impetuoso, enche toda a casa. Batiza todos. E aquele a qual Pedro estava preocupado está aqui, nos escrevendo o Apocalipse. João, ele é levado, e aí Apocalipse primeiro vai nos dizer que João estava numa ilha. Aquele a qual Pedro estava se preocupando, Jesus disse, não se preocupe com ele não, porque ele não vai ser morto assim não. Eu ainda tenho algo para ele. Pedro ensinaria aos discípulos e aos outros como andar conforme a palavra de Deus. E João vai nos ensinar o que nós ganharemos em andar conforme a palavra de Deus. Um ensina como a se comportar e o outro vai nos dizer o que nós vamos ganhar pelo nosso comportamento. E João, ele diz, sabe o que você vai ganhar? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiros na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Eu estava numa ilha chamada Patmos por causa da palavra do Senhor. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu ouvi atrás de mim uma voz como de trombeta que dizia, o que vê, escreve, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E eu virei para ver quem falava comigo. E eu virando vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido de um vestido comprido, cingido com cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes a latão reluzente. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi tudo isso, João dizendo, eu caí como morto aos seus pés, mas ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse, não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eu vivo, mas eu fui morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte. Eu tenho as chaves do inferno. João escreve à minha igreja que se ela for fiel até o fim, eu darei a cada um deles a recompensa, que é a coroa da vida. Então o Senhor te chama. Reconcilia-se com o Senhor. Eu sou a primeira que todos os dias eu quero reconciliação com o meu Senhor. Todos os dias eu digo, Senhor, me ensina a ser de verdade. Porque naquele grande dia, Senhor, eu quero ouvir o Senhor me chamar pelo meu nome. Eu quero ouvir o Senhor clamar o meu nome. Eu quero ouvir o Senhor chamar por meu nome. E é fazendo a diferença. E é cumprindo a palavra do Senhor. Saiba,
que é a maior recompensa. Esse é o maior milagre. Não se importe com o milagre terrestre, mas queira um milagre que vem de cima. Queira um milagre que vem do céu. Queira o Senhor chamando por seu nome. Seja para Ele assim como Ele quer que você seja, fiel em tudo para receber a coroa da vida. Que o Senhor possa nos abençoar e nos dá cada dia o desejo de buscar a sua palavra. E esse é para nós o maior milagre. Seja para o Senhor aquilo que Ele escolheu que você seja. Porque eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Seja santo, porque quem te chamou também é santo. Que o Senhor possa nos abençoar. E neste momento, eu quero fazer esta oração pela minha vida principalmente e pela vida de quem vai estar ouvindo este vídeo. Que o Senhor possa te encontrar neste momento e que você deixe Ele te encontrar. Que Ele encontre você e que a salvação chegue até você. Que o Senhor em Cristo te abençoe. Pai, te damos graça por esta palavra. Porque Tu és bom, Tu és fiel, a Tua palavra é verdadeira, Senhor. Ela é como uma espada aguda de 2 fios, Senhor, que atravessa, Senhor, até a divisão, Senhor, da alma. E está apta para discernir o pensamento e o intento do coração do homem. Deus, eu quero neste momento, Senhor, reconciliar-me contigo, porque eu sei que o maior milagre, Senhor, está nas Tuas mãos, que é o nosso troféu da vida, Senhor. É a vida eterna, Senhor querido, e ser, Senhor, chamado pelo nome. Ó Pai querido, toma nossas vidas nas Tuas mãos, nos ajuda, nos ensina, nos dá força, nos capacita a cada dia e nos levanta, Senhor. Nos faz cada dia crentes melhores. Tira de nós aquilo que não Te agrada. Repreende, Senhor, toda a imundícia, todo o mal, tudo aquilo que nos desvia do Teu caminho santo, Senhor. E nos faz a cada dia, Senhor, mansos diante de Ti. Nos ensina a cada dia, Senhor, cumprir a Tua palavra e o Teu chamado em nossas vidas. Tudo isso eu Te peço e crendo eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.